Luciana Abreu. Eu volto a conversar com a professora Cristina Helena Carvalho, desta vez sobre o financiamento do PNE. Professora, o PNE desta vez prevê 10% do PIB para a educação no final da década. É suficiente? 10% do PIB, nós estamos falando aqui algo em torno de 400 bilhões de reais, né? Já que nós estamos em torno de um PIB aí de 4 trilhões de reais. É um valor bastante significativo e que teria condições de mudar, né, a educação brasileira. Parte dos recursos viria dos royalties do petróleo, mas essa quantia não é suficiente. De onde que viria o resto? Como resolver essa equação? Então, na verdade, a proposta de ampliar os 10% teria inicialmente, na própria projeto de lei da Câmara, um atrelamento aos recursos do pré-sal, né, e do Fundo Social vindos do pré-sal. Acontece que realmente só esses recursos, ainda que sejam muito significativos, eles devem acontecer de fato para daqui a muito tempo. Está se imaginando uma extração de petróleo que vai efetivamente vigorar daqui a 10 anos. Então, é um recurso novo, importante, mas ele não é suficiente. Eu acredito que a gente poderia pensar em regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi regulamentado, e é um imposto que poderia trazer mais recursos para a educação, ampliar a fiscalização de vários impostos que poderiam ampliar a sua arrecadação apenas pela própria fiscalização deles, e talvez uma revisão da imunidade das isenções fiscais. Ter mais recursos é uma garantia automática de cumprimento das metas? Eu não acredito numa garantia automática. Acho que, na verdade, é uma combinação de fatores. Acho que é interessante que haja assim, um aumento de recursos combinado a uma gestão qualificada dos recursos, né? Uma gestão feita de forma consciente, responsável e uma gestão feita democraticamente. Vários especialistas que participaram de audiências públicas tocam nesse ponto específico. A gente tem recurso suficiente, o problema é que a gestão não é boa. Então perde-se muito com corrupção, com desvio, com má aplicação e às vezes uso até em outras áreas que não é educação, né? Eu discordo dessa posição porque eu acredito que essa gestão ela poderia ser suficiente se nós não tivéssemos ainda tantas pessoas fora da escola. Nós estamos falando aí de 4 milhões de pessoas fora da escola que têm que ser incluídas até 2016, segundo o estudo realizado pelo professor Marcelino da USP. Temos que acabar com o analfabetismo de verdade, quer dizer, tirar as pessoas do analfabetismo, que é um desafio muito grande, então envolve mais recursos, né? Essa questão de só a gestão resolve o problema, eu não acredito que seja a solução. Mas acho que é importante a ampliação de recursos com a boa gestão desses novos recursos e dos anteriores também. Com relação aos outros países membros da OCDE, o Brasil investe uma quantidade considerável de proporção do PIB. Qual que é o problema da gente, então? Então, essa é uma pergunta interessante porque tem um estudo feito pela OCDE mesmo, chama Education at a Glance. Todo ano eles fazem estudo comparando os países. E no último estudo, que foi o estudo que saiu esse ano, em 2013, ele estava fazendo a comparação desse mesmo dado em relação a 2011 no Brasil e outros países da OCDE, e comparando também com a Argentina, com o Chile e com o México. E é interessante destacar, né? Eu até trabalhei com um dado que mostra o seguinte: o Brasil gasta, segundo dados da OCDE, porque na classificação que eles fazem, ele tem uma aplicação de 5,6% do PIB com a educação. E eu fiz uma comparação, por exemplo, com a Suíça, que gasta os mesmos 5,6% do PIB. E aí se dá a ideia de que, mas se gasta praticamente a mesma coisa. Mas eu acho que tem várias questões que desconstroem essa argumentação no seguinte sentido. Primeiro, o tamanho do PIB diferente. O desafio educacional de cada um completamente diferente. Né? A Suíça já realizou todas as suas possibilidades de ampliação da educação, na qualidade da educação, não tem analfabetos, é uma sociedade pequena, quer dizer, todas essas questões. E aí o que é o dado que talvez seja mais interessante para comparar e que mostra claramente a desigualdade do Brasil em relação aos países da OCDE é com relação ao gasto por aluno. Né? Então o valor por aluno é muito baixo. Então, por exemplo, enquanto o Brasil tem um gasto médio por aluno de R$ 3.700, né? Desculpe, $3.700, né, por ano, a Suíça tem 15 mil. Na Meta 20, que trata do financiamento, uma das estratégias que fala do que a gente chama de CAC, né? Isso. O custo aluno qualidade inicial. O que significa esse CAC? Tem a ver com esse gasto por aluno e qual que é a importância dele? Então, o custo por aluno, ou valor por aluno, né, que na verdade ele é um cálculo que vem sendo feito há alguns anos, foi um estudo desenvolvido pelo professor Marcelino mesmo, da USP, ele desenvolveu esse cálculo em função do que seria uma escola de qualidade. Então, na verdade, o que ele faz? Ele quantifica a qualidade.
Né? Então, o custo aluno-qualidade é inicial, por isso chama CAC, inicial, quanto seria o mínimo necessário para que uma escola funcione bem e que os alunos aprendam. Então, ele vai fazer toda uma relação do custo que é necessário, tem número de professores, o salário dos professores, quantos alunos por sala de aula, quanto professor em relação ao aluno. Então, vão vários cálculos feitos para se chegar nesse custo aluno-qualidade. E por isso é uma discussão muito grande que foi feita na Conferência Nacional, né, de 2010, na proposta do PNE de colocar esse custo aluno-qualidade como um parâmetro no financiamento da educação. A questão é que esse custo aluno-qualidade está muito além do custo aluno praticado hoje. Obrigada pela entrevista.